Horário estendido por parte do governo do estado, bares e restaurantes não, o comércio vai poder funcionar por 12 horas, mas houve algo diferente, que até então a gente não tinha visto nessa pandemia. O governo do estado separou agora o bar do restaurante. Separou o bar do restaurante, para o ouvinte que chegou agora, que é a Rádio Bandeirantes, bares fechando, aliás, restaurantes fechando às 10 da noite, no horário que já estava previsto, mas podendo vender bebida alcoólica apenas até às 8. E os bares fechando às 8 da noite. A gente vai entender como que o setor recebe mais essa notícia com o Percival Maricato, presidente da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo. Nós nos falamos há algumas semanas, Percival, há 10, 15 dias no máximo, quando São Paulo voltou para a fase amarela e o horário foi reduzido. E agora, mais uma vez, uma nova redução. Como é que o setor recebe essa notícia? Boa tarde para você. Boa tarde, bem-vindo. Olha, nós achamos que essa notícia é incongruente, né, e injusta. Ela não tem sentido. Todo mundo percebe que os bares e restaurantes estão cumprindo as determinações das autoridades. Você entra a distanciamento, todo mundo de máscara, todo mundo com álcool e gel. E aí você vê na televisão dezenas de milhares de pessoas aglomeradas em determinados centros comerciais de São Paulo, como o Brasa, 25 de março, tem as praias, tem os pancadores. E portanto, essa questão de ficar punindo bares e restaurantes não vai resolver coisa alguma, né? Nós temos que buscar uma solução para isso, sem apontar o que eu diria bode expiatório. Essa comissão que resolve essas coisas parece estar numa bola de cristal. Não repara o que está acontecendo. O grande problema, a meu ver, é que o poder público ele não consegue falar com determinadas partes, populações, públicos que estão fora da inserção social, fora do mercado. E é esse que é o problema, né? Como é que nós vamos falar com isso? Isso teria que convocar a sociedade civil e não deixar o governo falando sozinho e já sem alcance algum, né? Não vai ser, evidentemente, parando de beber, que não tem o mínimo sentido, é uma coisa, uma evasiva, né, escapatória. Enfim, não tem o mínimo sentido, não vai resolver fechar bares e restaurantes. Todo mundo vai fechar as portas porque fica muito caro você ficar aberto. Imagina um restaurante que funciona à noite, o sujeito só pode chegar às 8 horas, tem que sair às 10 e não pode beber. O que você vai fazer no restaurante? Agora, Percival, como é que é... Eu fiquei tentando entender como que é a questão burocrática mesmo da coisa, porque tem bar que é restaurante, tem restaurante que é bar e restaurante, é tudo muito misturado. Essa é outra coisa que eles deveriam explicar. Mas pelo menos uns 40% do setor é bar e restaurante. Fiscal chega no bar às 9 horas, fiscal vai chegar às 9 horas no bar, aí o cara vai falar, não, aqui é restaurante. Eu vendo arroz com feijão. E aí? Esse é outro problema que nós vamos ter. É uma coisa estranha, porque você estava 60%, agora está 40%. Acha que é isso que vai resolver o problema? Você tinha até às 23 horas, agora você tem até às 22 horas. Será que é essa hora que vai resolver o problema dessas dezenas de milhares de pessoas que estão circulando lá na 25 de março, por exemplo? Vai acabar com os pancadões na periferia? O governo devia realmente falar com a sociedade, pelo menos a sociedade organizada, e ver como resolve. Isso não é uma coisa só para o governo mais. É uma questão da sociedade. Por que o senhor acha que o segmento está sendo penalizado? Por que o senhor acha que o governo sempre escolhe o bar e o restaurante para iniciar uma medida restritiva? A meu ver, ele foi escolhido, ele foi ficando como uma espécie de bode expiatório, né, já. É claro que antes até se reconhecia, né, a necessidade de você fazer o cerceamento, as restrições, etc. Agora, fazer mais essa de 60% para 40%, olhei uma hora, proibir bebida, isso já é uma coisa assim, querendo passar que estão tomando providências, que existem soluções e que as soluções são essas. Não são essas, né? É um pretexto apenas, é uma evasiva para mostrar que não sabe como resolver o problema. E resolver o problema é falar com essa parte da população
que o governador não está conseguindo falar, nem a prefeitura. A União nem se fala, né? Porque a falta de uma liderança nacional é a coisa mais elementar que existe, né? Numa crise dessa, nacional. Mas é isso. Enfim, não vai resolver, vai punir. A maioria, 30% já quebrou. O resto se fechado. Fim de ano, quando as pessoas esperavam faturar alguma coisa para pagar as dívidas, né? O 13º, o banco, a luz, enfim, vem uma pancada dessa. É a hora de pagar recuperar, também empréstimos que foram sendo adquiridos nos últimos meses, justamente para bater de frente com a crise, né, Percival? Pois é, a crise só fica acelerada, né? É uma coisa brutal. Imagina você que 3 em cada 10 quebraram e agora, se isso demorar, quebra o resto. Porque como é que você vai abrir? Você vai abrir à noite, como eu disse, às 20 horas para receber quem? E o sujeito tem que sair correndo às 22. O quão negativo é isso para o segmento? Não vai poder tomar uma bebida ou algo parecido. O quão negativo é essa medida para o comércio, Percival? Pelo que você tem conversado com os donos dos bares, principalmente, e dos restaurantes também, você diminuir de 60 para 40 é algo expressivo, extremamente considerável. E uma redução de 4 horas de funcionamento para os bares, né? O que representa isso economicamente falando? Tem como mensurar para explicar de uma forma clara para quem está nos ouvindo? É muito difícil. O que dá para saber é o seguinte, se havia um precário equilíbrio econômico, uma pequena possibilidade de você conseguir algum resultado com 60%, abrindo até 23 horas, com certeza você não vai ter lucro se você ficar aberto nesse tempo. É muito melhor você ficar fechado, sem pagar funcionário, estoque, uma opção de coisa. É muito melhor. E quem ficar aberto não vai faturar jamais o que vai gastar, né? Então, Percival, eu acho que o senhor pode falar com mais propriedade do que eu, claro, mas a gente estava falando aqui um pouco antes da nossa entrevista que a gente já ouviu reclamação de muito dono de bar e restaurante que fica com estabelecimento dentro do que é permitido por lei, 40% da capacidade, etc e tal, só que o pessoal fica na rua bebendo as bebidas que são vendidas no comércio ambulante, e aí acaba sobrando para o empresário, porque o fiscal chega lá, vê a aglomeração na calçada e liga ao funcionamento do estabelecimento. Isso ainda está acontecendo bastante aqui em São Paulo? Tem algo que o dono do bar e do restaurante esteja tentando fazer para evitar que isso acabe acontecendo, que essa multa acabe chegando de maneira errada? Olha, esse problema é permanente, né? Isso acontece também com o psil. Muitas vezes um bar tem um certo sucesso, pessoas vão, não conseguem entrar, mesmo em tempos normais, ficam na rua, junta pipoqueiro, flanelinha, uma opção de gente camelô, vendendo bebida e quem é incomodado, quem é a prefeitura, às vezes vê o bar como culpado, porque é ele que no fim aglutina. E isso agora com muito mais propriedade, né? Como as limitações são essas que vocês estão expondo, 40%, muita gente não pode usar a mesa na calçada, né? Muita gente acaba não entrando e fica e se soma na calçada, e o bar é que é responsabilizado. Tem os que não cumprem também os protocolos. Não estou falando estou falando dos que cumprem os protocolos e acabam sendo penalizados pelos que não cumprem. E vocês vejam como o governo é incoerente. Porque se ele está aumentando o horário do comércio para ter um pouquinho mais de espaço para a população fazer compras, deveria admitir mesmo na calçada muito menos perigosas para a contaminação e que ajudariam a sentar algumas pessoas distanciadas, de máscara, com álcool gel, ou coisa parecida, como tem acontecido na maioria dos estabelecimentos, em vez de restringir o que só leva a mais aglomeração. Vocês pensam em discutir isso com o governo do estado novamente? A mesma pergunta que fiz para o senhor lá atrás, faço agora. Tem como vocês elegerem alguém com capacidade técnica voltada para a ciência também, para debater com alguém do governo do estado e tentar levar esse tipo de entendimento ou não? Ou você acha que o governo do estado é extremamente relutante quanto a isso? Os argumentos que nós temos esses econômicos, né? É a necessidade de preservar milhões de empregos, centenas de milhares de pequenos empresários, serviços, opções de lazer da população, de
sociabilidade. Essa é uma questão. A outra, me parece que não precisa nenhuma averiguação, tem um laudo técnico para dizer que mesas na calçada, obedecendo-se os protocolos, não colocariam tão em risco a população como ficar aglomerado de pé e circulando, ou se aglomerar em outros locais, né? Como a gente tem visto aí, vocês mostrarem a toda hora na televisão. Então eu acho que não precisa de laudo técnico, né? Mas o fato é uma obviedade que aliás, já houve uma declaração declarações de diversos médicos que acham isso, que mesa na calçada é menos contaminante e ajudaria a evitar aglomeração. Percival, muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu um abraço. agradeço a Sorte pra gente. Obrigada, Sorte Diego, pra obrigado, todos viu? nós. Shalom. Fica Só com Deus para aí. complementar isso que o Percival está